Queria dar boas-vindas a todo mundo que vai nos assistir. Hoje nós vamos fazer uma roda de conversa cujo tema é a indústria do chá e seus desafios. Ela está sendo promovida pelo Grupo de Empreendedorismo Ético no Mercado do Chá e vai ser especial, edição especial para quem está aí na Semana do Chá, da Semana da Cultura do Chá no Brasil de 2024. Esse papo é muito importante, a gente vai falar um pouco do que é a indústria do chá e por que ela tem importância. Então, se você não entende nada sobre isso, fica aqui com a gente. Nós vamos aprofundar um pouco nesse assunto, o suficiente para você sair daqui com uma cabeça feita. Vou apresentar aqui os meus convidados, na verdade, eles próprios vão se apresentar rapidamente. Vou pedir, por favor, para começar pela Thaís, que está aqui na minha frente, foi escolhida. Bem, eu me chamo Thaís Beltramin e sou a fundadora da Expertise, uma empresa, uma indústria, 3 anos que nós estamos aí no mercado de chás. Perfeito. Carol? Olá, eu sou Caroline Meinert, sócia fundadora da Lorac Consultoria de Alimentos. Márcio? Olá, sou Márcio Cassahara, eu sou da Maia Chás, é uma empresa produtora de chá há mais de 80 anos no Vale do Ribeira, em São Paulo. Perfeito. Miki? Olá, pessoal, obrigado aí por estar nos escutando. Eu sou o Miki Bader, eu sou um dos acionistas aqui da Herboflora. A Herboflora é fornecedora de matéria-prima e produto acabado aí no mercado de chás há mais de 30 anos. Ótimo. Luciana Correia. Eu sou a Luciana, trabalho como gerente da área de inovação aqui na Leão Alimentos e Bebidas, da famosa Mate Leão. Agora, Luciana Francini. Boa noite a todos. Eu sou Luciana Francini, eu sou fundadora da Quali Ervas e sou presidente da ABChá, da Associação Brasileira do Chá. Ótimo, vocês estão vendo que a gente tem aqui um time muito bom para poder falar sobre a indústria. Eu sou a Yuri Hayashi, eu sou a fundadora da Escola de Chá em Baú, sou diretora-geral da Semana do Chá e a gente vai começar esse bate-papo, primeiramente definindo o que é uma indústria. A gente toma, que conhece já sabe, a indústria é uma coisa grande, né? E nem sempre é assim. Eu vou pedir para a Carol, que está acostumada a lidar com diversos tamanhos aí de indústrias, por favor, explicar para a gente um pouquinho dessa definição. Sim, a gente tem, logo de cara, quando fala indústria, bem como a Yuri comentou, esse conceito de grande empresa, grande processamento, uma linha gigante de processamento. E a Lorac, ela atende muito pequenas empresas, pequenos produtores, enfim. E quando a gente fala de indústria, processamento industrial, a gente, principalmente na área de alimentos e bebidas, a gente pode falar aí existem diversas características de diversas indústrias em seus formatos diferentes e não só nessas grandes indústrias. Então, às vezes, o fato de começar, mesmo que pequeno, legalizar a sua atividade profissional, iniciar da forma correta, dentro das normas, das legislações, área de chás e bebidas prontas, MAPA e Anvisa, enfim, de acordo com o que os órgãos regulamentam. Isso já é o primeiro passo, o início, quando a gente fala de processamento industrial, digamos assim. Então, a maioria das pessoas tem esse conceito de que isso só inicia lá quando a gente, fornecendo toneladas e quantidade muito grande, produzindo quantidades muito grandes, mas a gente pode falar isso em quantidades menores também. A gente também pode chamar de indústria, pequena indústria. Então, quando um amante de chá se torna um tea blender e começa a sua pequena produção, ele já é considerado uma indústria, certo? Certo, e isso é uma coisa que, inclusive, até falando de Semana do Chá, isso vai ser um tema que a gente vai trazer também de vídeo. Ótimo. De formas de regulamentar essa atividade profissional, porque é bem, inclusive, como eu comentei, que a gente atende muita pequena indústria, já aconteceu e acontece muito de pessoa física nos procurar e falar, olha, eu gostaria de começar. Como que começa? Então, a gente já orienta desde o início, sempre para começar da forma correta, dentro da legalidade. Existem alguns procedimentos que tomam, então, mesmo que começa como um tea blender,
de uma forma pequena, sendo uma pessoa sozinha, não precisa ter uma grande linha de produção e uma quantidade grande de funcionários, e mesmo que seja aquela pessoa, a gente já pode colocar como ter um espaço adequado, a forma adequada de começar como uma pequena indústria, uma pequena linha de produção. Perfeito. E aí, então, daí do outro lado nessa cadeia toda, nós temos, por exemplo, Luciana Correia, a Leão. Quantas pessoas trabalham, sabe, ou estão formando aí essa empresa, só para a gente ter uma dimensão para o pessoal entender. Hoje na Leão a gente tem em torno de 700 funcionários, só na nossa fábrica de Fazenda Rio Grande é o maior contingente ali, que tem umas 430 pessoas. Então, Fazenda Rio Grande, que fica no Paraná, é a nossa fábrica envasadora de sachê. E a gente tem também uma fábrica que faz o beneficiamento da erva mate. Então, são 2 elos de cadeia, né? Aí a própria fábrica de Fazenda Rio Grande, de Fernandes Pinheiro, fornece para a Fazenda Rio Grande. E assim como também o MIC fornece para Leão em Fazenda Rio Grande, o Márcio também fornece para a gente em Fazenda Rio Grande, Tá todo mundo onde a gente faz a amarrado aqui. produção. Exato. Então, é claro, o pequeno produtor, ele também tem um papel super importante, assim como os grandes produtores, né? Então, acho que toda a cadeia do chá, cada elo tem uma importância muito relevante até chegar lá no consumidor final. Perfeito. E deixa eu perguntar, Gal, quero que vocês me falem, por que a indústria desse tamanho ela é necessária? E é uma pergunta livre, né? Quem quiser pode comentar. Eu queria fazer um comentário, né, Lógico. sobre o que é a indústria do chá. Então, eu acho que quando a gente fala de indústria, ele começa lá na primeira pessoa que plantou a erva. Então, a gente tem aqui o Márcio que planta, depois tem as pessoas que beneficiam, tem as pessoas que criam as marcas, tem as pessoas que vendem. Então, quando eu acho que se a gente fala de uma indústria, todo mundo que está nessa conversa aqui faz parte da indústria. E você pode ver que tem cada um papel diferente aqui, né? Tem uma marca grande, tem um produtor, tem um fabricante de matéria-prima ou de terceiros, tem outras fabricantes. Então, eu acho que a indústria é isso tudo, é o leque todo que a gente traz, né? O nome indústria ele é pejorativo porque você pensa em poluição, em maus tratos. Isso está cada vez menos em voga no mundo, né? Hoje tem certificações seríssimas que todos nós temos que passar, desde comprometimento a não trabalho escravo, que parece uma coisa do século passado, mas ainda tem em alguns lugares, a o replantio das ervas que você compra e Rainforest Certified. Então, vai desde a primeira pessoa que plantou, pode ser um cultivador na Índia, pode ser alguém plantando camomila no Egito, pode ser o Márcio lá no Vale fazendo o chá verde, pode ser qualquer um desses, até a pessoa que entra numa loja e toma um chá. Para mim, tudo isso aí é a indústria do chá. Todo esse caminho é a indústria do chá. E tem espaço para todo mundo, né? A Herboflora, ela começou com uma marca própria, chamava Artichá, na década de 80. Era chá a granel. Quebrou, era do meu pai. Ninguém tomava chá a granel no Brasil. Era inexistente esse mercado, né? Hoje, não. Existe, ele é super gourmet, são pessoas que degustam chás, que nem degustam vinhos, né? Até a Associação de Sommeliers de Vinho faz trabalho com chá, enfim. E tem a pessoa que toma um chá de saquinho, porque faz bem para a digestão dele. Então, tem espaço para todo mundo, e a indústria se faz necessária para poder acolher todos esses consumidores, né? Nós aqui todos que tomamos, fabricamos e trabalhamos com chá, eu acho que a gente tem uma missão, que é hashtag beba chá, né? Então, troque o seu refrigerante, o seu suco açucarado, o que for, por um chá gelado, né? É um outro tipo de experiência, é um assunto, esse sim que está em voga. Então, eu me estendi um pouquinho, mas eu acho que foi mais para, né, mostrar o tamanho quando você fala em indústria. Não é eu ou a Luciana, é todo mundo junto aqui, e o consumidor que está na ponta comprando nossos produtos, seja ele qual for, né? Então, para mim, tudo isso é a indústria do chá, e no Brasil cresce muito, né? A ritmos mais acelerados do que em outros lugares do mundo. Então, isso é muito bom, mas a gente tem, todo mundo tem um papel aqui nessa indústria, e nossos consumidores também. Perfeito. É bom que o Mick já deu todo o resumo da ópera para a gente, né? Facilitou a vida aqui. Mas alguém mais gostaria de comentar sobre essa necessidade da nossa indústria? Eu gostaria de falar, Yuri, Fale, Thaís. ouvindo
Mick falar, né? Eu acho que a indústria tem esse papel da transformação, do facilitar, né? Porque tem aquele que planta, tem o que beneficia, cada estágio é uma forma do industrializar, mesmo que seja mais rudimentar, mais rústico ou mais tecnológico, mas está nisso o papel da indústria. E a indústria, ela tem todas essas engrenagens, né? E tem muito ao redor dela, ela movimenta muito. Então, o papel socioeconômico da indústria é muito relevante para o país, para o mundo. Né? Então, talvez alguns segmentos superindustrializam. A gente, né, enfim, não vai entrar nessa questão agora. Mas em se falando do chá, eu acho que a gente entrega assim o que tem de puro, o que tem de bonito, beneficiado, cortado, ok. Mas tem muita conexão com a natureza, né? E esse elo das cadeias, porque a gente transforma, ok, a gente pega lá a folha da erva mate ou a folha da camélia sinensis, passa por diversos estágios, diversas indústrias, mas chega lá no final é a folha da camélia. Você identifica aquela essência, né? Então, eu sou apaixonada por indústria, mas pela indústria do chá, mais ainda, justamente porque eu acho muito bonito todo esse processo. Eu gosto de salientar que o chá é um produto minimamente processado. Isso. É o que é. Exatamente. É importante comentar também que no Brasil existe uma legislação, né, de qualidade de chá, de pureza de chá, bastante rígida. A Herboflora ajudou a escrever essa legislação há 20 anos atrás, e é muito mais rígida que em muitos países da Europa, por exemplo, e dos Estados Unidos. Então, a pureza do chá, ela faz parte do processo de industrialização. Como você tira impurezas? Então, pode ser desde terra, a fragmentos de insetos, a mil outras coisas que a gente tem que limpar e tratar, né? E não necessariamente estamos fazendo um mal, estamos fazendo um bem, em deixar aquilo na forma que tem que ser, né? Então, a gente estuda, nós temos áreas de P&D, controle de qualidade, laboratórios, para fazer esse trabalho e ter certeza que a gente entrega um produto de altíssima qualidade. Isso acho que é fundamental. Eu não estou querendo muito vender meu peixe, mas Não, mas é é um perfeito. lado bom da indústria, né? Que Sim. ela traz tecnologia para atender uma necessidade de saúde mesmo, né? Que é essa de legislação. Nick, eu costumo falar que a gente acha que o pequeno vai estar mais limpo, mas às vezes o mais limpo vem da indústria, na verdade, por causa desses controles, certo? Exatamente. Esse era um ponto extremamente relevante, porque às vezes as pessoas entendem que o artesanal é melhor que o industrial. Nem sempre. O artesanal é sim muito bom, mas o industrial, né, até por a gente ser muito auditado, né, passar por frequentes auditorias, inspeções sanitárias, né, vira e mexe, a Anvisa bate na porta e faz toda a inspeção. O Mick sabe muito bem disso, ele também é auditado por nós, por exemplo. A gente tem que ter um critério, um rigor muito alto, e às vezes até muito mais elevado que a própria legislação, para garantir, né, a segurança do produto até a mesa do consumidor. Então, essa é uma parte da indústria que muitos realmente não conhecem. A Leão, por exemplo, olhando para a microbiologia, né, a lei só exige ali de controle microbiológico, né? Ela E. coli. A Leão exige muito mais outros critérios. Então, exige salmonella, E. coli, enterobactérias, bolores, leveduras. Então, assim, a gente coloca uma exigência muito mais alta para os fornecedores. Também buscam se adequar, cobram dos produtores das boas práticas agrícolas. Então, faz movimento mais, melhorar as boas práticas de fabricação e garantir um alimento seguro lá na ponta para o consumidor. Então, esse é um papel que eu vejo que é muito relevante na indústria, né? No desenvolvimento do processo produtivo, da cadeia como um todo, desde a plantação até a fabricação, ali a transformação do produto final. Perfeito. Eu Pode falar, Lu. faço minhas palavras da Luciana e do Mick, que realmente a quantidade de controles e a rigorosidade nos processos que a gente tem que passar para entregar ao consumidor final um produto adequado, um produto que tenha um shelf life, que não estrague na prateleira,
Então, são bem rigorosos e que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Acham que o industrializado é um produto que, enfim, é misturado, enfim, e nem sempre, na maioria das vezes não, né? A gente trabalha com uma pureza de produtos. É claro que existem coisas boas e existem coisas ruins também, como em todos os nichos, né? Mas a indústria do chá no Brasil, a legislação para chás no Brasil, ela é muito mais exigente, como disse o Mick, do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Com relação a metais, com relação a contaminações, pesticidas, enfim. A gente tem que atender a uma legislação bastante rigorosa, né? E passamos por inspeções de Anvisa, dos fornecedores. Então, realmente, para colocar um produto no mercado de qualidade, né? Eu acho que isso é um ponto bastante importante de se colocar quando a gente fala de indústria. Tá vendo? Esse pessoal, ó, pessoal que está em casa, achou que era de qualquer jeito. Não é, não. Não é mesmo. Não. Né? Eu acho importante complementar com o que todo mundo falou, que foi excelente, que isso também depende da forma como o produto é apresentado, porque existe aquele conceito de que, está dentro de um saquinho e eu não sei o que é. E aí, depois de que todo mundo falou aqui do quão rigoroso é o processo da indústria, então, sim, tenha certeza e a garantia de que o que está dentro daquele saquinho realmente é um produto, tem uma qualidade, existem as suas garantias, enfim, e porque por conta de tudo isso que já expuseram aqui, não porque o a granel é melhor, porque existe essa situação, porque folhas soltas, e é bem como colocaram, a Lu colocou, tem produtos bons e produtos ruins, mas normalmente o que é ruim nem se mantém, não consegue se manter, porque olha, todo o processo que passa, todas as exigências que tem para um produto estar no mercado. E aí uma coisa que eu gosto muito de colocar também para o consumidor, eu falo, normalmente até a outra roda de conversa que eu já participei foi, se não me engano, ali em 2020, o consumidor ele também tem que fazer o seu papel. Então, o consumidor, para você poder falar alguma coisa daquele produto, tem que conhecer. Então, o chá de saquinho é ruim, mas você conhece, você sabe do que você está falando. E quando o produto ele realmente é ruim, que ele não deveria estar no mercado, o consumidor ele também tem que fazer o seu papel de mostrar que aquilo não é bom. As agências regulatórias, elas têm, sim, o seu papel de regulamentar, mas muitas vezes elas não dão conta. Então, a gente tem muitas empresas, muitas indústrias, o tempo todo surgem novas. A gente sabe que as indústrias grandes, como todo mundo colocou aqui, já são extremamente auditadas, passam por todos os processos, e aí surgem muitas coisas novas que, às vezes, nem dá tempo de passar por auditoria, por todos os processos. E aí, quando o consumidor se depara com alguma coisa que não é boa, ele também tem que fazer o papel dele como consumidor, se necessário, fazer uma denúncia, ir atrás e mostrar, olha, realmente tem alguma coisa de má qualidade aqui no mercado, tem alguma coisa que não deveria estar. O que eu gosto de falar para os meus alunos é bem simples. São produtos para situações diferentes. Exato. Né? Então, nós temos assim, o produto que é industrializado, ele tem um espaço que é dele, que é o que eu até comentei aqui com vocês informalmente, que todo mundo começa a tomar chá, não é um chá especial. Os meus alunos, com certeza, o primeiro chá que tomaram na vida foi um sachê, com certeza. Então, é uma verdade, né? É o que acontece. E eu, até hoje, dependendo da situação, eu corro para o sachê, porque é o que me salva. Eu prefiro continuar tomando o chá, mesmo numa situação de correria, mesmo se eu parar numa padaria lá da minha viagem, mas eu estou tomando uma coisa que eu gosto. Então, eu acho que tem os momentos certos para cada tipo de produto. E o que o pessoal confunde muito, pelo menos é o que eu sinto nessa parte de educação, falando aqui, fugindo um pouco aí de vocês, mas é muito isso, que as pessoas elas acabam misturando categorias. Né? Elas querem comparar o incomparável, assim, não, você não vai comparar um sachê com um chá especial, não tem porquê, né? São coisas diferentes. Então é o que a Carol comentou, a gente tem que entender do seu produto dentro da sua categoria para saber níveis de qualidade, não é nada diferente de chás especiais. Até nos chás especiais, nós temos chás especiais que não são de altíssima qualidade.
Então, dentro dele tem as categorias, e é isso que eu acho que a gente tem que tentar iluminar os nossos queridos consumidores. Yuri, até puxando o gancho da Carol, que estava falando dos sachês, hoje a gente tem no mercado qualidade de filtros muito boas, né? Hoje a gente Ótimo, tem o bem filtro, a colocado. gente tem o filtro biodegradável, proveniente de fibras da bananeira. Então, assim, o que se coloca no mercado hoje são coisas realmente muito boas, né? Então, é claro que são consumidores, são momentos diferentes de consumo. Concordo com o que você falou. Existe o momento do sachê, existe o momento do chá especial, existem os amantes do chá especial. O problema é que às vezes as pessoas elas têm um preconceito tão grande com o sachê que elas não se abrem a experimentar, até mesmo pesquisar. Ah, não, sachê eu não tomo, porque eu só gosto de chá especial. Né? Então é muito mais um preconceito mesmo, né? No sentido próprio da palavra. Mas hoje existem coisas muito boas no mercado, né? Em termos de insumos, matérias-primas e qualidade de produção. Né? Então, eu acho que isso tudo é muito válido falar e que as pessoas procurem saber realmente sobre as indústrias, como funcionam os processos. Tem profissionais super qualificados que trabalham e que fazem os controles e que fazem todas as verificações, enfim, é um universo gigantesco, né? Luciana, Miki, Thaís, enfim, a Maia também, cada um no seu processo, mas são inúmeros os controles que nós temos que fazer para garantir essa qualidade. Então, muito bom, Lu, você falar do papel filtro, porque às vezes a gente vê uns vídeos no YouTube, né, TikTok, eu já vi até médico falando mal do papel filtro, e aí eu não me contenho, né, eu acabo me manifestando lá, porque as pessoas falam sem conhecer, e aí muitos acabam embarcando naquilo e falar aquilo não faz bem. O papel filtro, como a Lu já citou, né, ele tem base ali, tem vários tipos de papel filtro, mas a maioria ele tem base vegetal, sabe? Então, e além disso, as indústrias obrigatoriamente precisam fazer uma análise de migração. O que é análise de migração? É aquilo que está em contato com o alimento, se ele vai migrar para o seu alimento final. Então, a gente faz o teste de infusão e faz essa análise de migração para garantir que não tem nada que não seja puramente a sua bebida final, que é o seu chá, que é aquilo que você vai ingerir. Isso é obrigatório na indústria, a gente tem que fazer esses laudos de migração. E é claro, a gente vai comprar papel filtro de fornecedores confiáveis, né? Não vai comprar de qualquer um. Então, a gente conhece tudo que está ali naquele papel filtro. Então, e a maioria hoje é isso mesmo, é a base de vegetais, então não tem esse negócio que você vai ingerir química, então o pessoal fala muito realmente sem conhecimento, e aqui é um fórum super importante para a gente esclarecer esse mito, né, porque realmente é um mito. Não, é excelente, porque realmente, assim, tem muitas reclamações, e às vezes as pessoas, tem uma coisa que eu ensino aqui, tá, você não quer usar o filtro de papel, então vamos ver as opções. Aí as pessoas vão lá, na casa de R$1,99, e elas compram aquele infusor metálico, achando que aquilo vai resolver a saúde delas, porque aquilo é de alumínio. Então, aí as pessoas acham que aquilo é mais saudável do que o pobre do papel filtro que vocês utilizam na indústria. Então, você entende que às vezes tem até uma coisa meio hipócrita, de não, eu vou lá comprar aquele de plástico, aquele infusor de plástico, que é um silicone sem nenhuma certificação, sem saber se é realmente silicone alimentício. Então, tem tudo isso que acaba meio que ofuscando, né, a visão das pessoas por um idealismo de querer ser ecológico. Só que para ser ecológico, a gente tem que saber realmente o que está acontecendo, né, pessoal? Eu estou falando isso porque, assim, a gente tem as bandeiras, todo mundo aqui tem as suas opiniões, né, e a gente pode divergir de vez em quando, mas eu acho que para poder falar, a gente tem que entender, é a base. Por isso que eu trabalho com educação, tá, gente? Porque eu acho que é muito importante tentar levantar isso, que tem que entender o mínimo para poder falar a respeito. Senão, vira uma bola de neve. E aí a gente acaba provocando
um desconforto dentro de um mercado de chá, que é uma coisa só, todo mundo aqui é do mercado de chá, todo mundo aqui é da nossa comunidade, e não tem por que a gente ficar criticando, né, o produto, que não é o que você mais gosta, e assim por diante. Exato. Esse exemplo é muito bom, Yuri. Eu sempre falo, quando há questionamentos a respeito da qualidade de papel filtro, outros materiais, mas eu falo, gente, vocês têm conhecimento sobre, né, o material dos infusores? E depois que vocês fiz o especialista nível 3 com a Yuri, que a gente teve aula com a ceramista, ficou muito claro, muito evidente o risco, inclusive, da cerâmica, ou seja, é muito claro que há risco em diferentes materiais. Inclusive no papel filtro, sim, mas a gente não pode achar que tudo... não, tem o que é bom e tem o ruim em todas as categorias. Né? Mas eu não posso pegar um como vilão e fechar os olhos para o restante. Né? Então, isso acaba sendo muito superficial, né? Não, não agrega. Eu queria aproveitar Marco, seu microfone está aberto, você quer falar alguma coisa? Pode falar, não é que tá barulho só. Eu só queria contribuir por parte do produtor, né, que a gente produz nossos chás, a gente não usa pesticida, inseticida, fungicida, né, então é tudo natural, né. O único componente que a gente usa é o fertilizante químico que qualquer indústria de grande alto volume utiliza, né? Mas é basicamente isso. Né? Então, o pessoal que toma o chá da Leão pode ficar tranquilo aí quanto a isso. Sim. E só também explicando, porque tem gente que também não sabe, fertilizante, gente, não é a mesma coisa que agrotóxicos, né? De forma geral, o fertilizante são componentes naturais que reforçam ali na planta para ela crescer melhor. Tá? Só para o pessoal também saber, porque se você fala uma coisa dessa, dependendo da pessoa, vai interpretar de outra forma também. Então, deixar tudo muito claro. Mas deixa eu aproveitar que vocês estão falando de materiais, eu queria perguntar outra coisa. Tem gente também, gente, eu vou trazer agora todas as reclamações dos meus alunos para vocês, aproveitar que eu estou aqui com um monte de gente da área. Tem gente também que acha que a composição, as misturas, né, os blends que vocês fazem de forma industrializada é qualquer um. Eles não sabem o que tem por detrás da formulação. E eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito, como que vocês criam as misturas, desde a parte de tendências, que eu sei que tem todo um mercado, né, tudo isso. Por favor, comentem alguma coisinha a respeito. Bom, posso falar um pouquinho de como funciona o processo aqui na Leão, né? Então, a gente estuda, o primeiro passo é estudar as tendências, né? O Brasil ainda está engatinhando, né, no mundo dos chás, então a gente sempre olha para a Europa, né, para a Ásia, que é onde já tem um consumo gigantesco de chás. Então, a gente olha as tendências lá e por grupo de pessoas. Então, a gente vê muito tendências no grupo mais jovem, e aí tenta aplicar essas tendências aqui. Então, tem toda uma discussão com a área de marketing, então a gente define os corredores estratégicos dessas tendências e começa a trabalhar. E aí a gente também verifica o perfil do consumidor brasileiro, porque é muito diferente também, né, de outros mercados lá fora. O brasileiro, ele gosta, sim, de uma bebida mais misturada, mais adocicada, né, mesmo que a gente não coloque açúcar no chá, a gente sempre procura trazer alguns ingredientes que vai trazer um dulçor ali naquela bebida. Então, por exemplo, a gente lançou o ano passado uma linha de chás para as mulheres. Então, tem um lá que a gente até nomeou de Show TPM. O que a gente trouxe ali naquele blend? Uma coisa mais docinha, um aroma agradável, para quando a gente está nesses dias que a gente quer comer um doce, então deixar de comer um doce e tomar um chá que já vai suprir essa necessidade, tanto de aroma quanto de sabor. Uma cor agradável. Então, a mistura, ela é muito vista com muito carinho, muito detalhe, de cada ingrediente que vai compor, um para trazer o corpo do chá, outro para ajudar na infusão, outro para adocicar. Então, às vezes a pessoa olha e fala, mas tem um monte de coisa, mas cada coisinha que tem ali tem um motivo para estar ali.
Então, a gente quer trazer também alguma funcionalidade, né, que a gente sabe que o mundo de vegetais contribui muito, né, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso humor até. Então, cada ingrediente que a gente escolhe, ele tem um porquê de estar ali naquela formulação. E realmente aquilo que está descrito no rótulo está lá dentro do sachê. Você pode fazer uma análise, para quem conhece, né, faz uma análise ali de macro, microscopia, você vai conseguir identificar as partezinhas que estão ali. Então, é assim que nasce o processo aqui na Leão, né, desde pensar naquela ideia, aí passa toda a gestão de projeto, até nascer aquele produto para o consumidor final. E como que é na esfera do médio, Lu, Thaís? Eu acho que é muito importante colocar também a questão da estabilidade do produto, né? Que quando a gente faz o desenvolvimento, às vezes, principalmente, eu trabalho com, enfim, a gente desenvolve para várias marcas, e às vezes as pessoas chegam com uma ideia querendo coisas que não têm estabilidade. Que é diferente de um chá artesanal, onde você dá uma validade curta. Quando você faz um processo de industrialização, você tem que dar um prazo maior, que é o tempo de chegar até a loja, que tem que ter o tempo da loja vender o seu produto. Então, a gente acaba ficando um pouco restrito, e a gente tem que ter esse cuidado com a estabilidade do produto. Esse produto ele não pode estragar, ele não pode umedecer, ele não pode mofar, ele não pode, enfim, uma série de coisas. Ele tem que estar íntegro durante todo o período que é dado de validade, né? Então, esse é um... Então, a escolha dos ingredientes é muito importante. É muito importante na formação do blend, justamente para que o meu produto daqui 1 ano, 2 anos, enfim, o tempo que eu determinar que é a validade dele, ele tem que estar com o sensorial exatamente idêntico ao dia que eu que eu coloquei ele no mercado, né? Isso mesmo. Eu vou até falar um fato curioso. Tem um produto, né, que às vezes a pessoa olha lá e fala, nossa, mas por que tem esse ingrediente aqui dentro? Porque ele tem muitas vezes essa função, que ele não vai deixar o outro que está ali do lado gerar umidade, né? Porque os vegetais, eles são muito sensíveis, né? Então, às vezes, eles acabam puxando do ambiente mesmo a umidade. Então, às vezes, a gente bota um ingrediente ali junto só para ajudar a não puxar essa umidade e garantir o tempo de vida ali do produto. Sim. Vou citar como experiência o que a gente vive aqui, como nós somos uma empresa, né, 100% B2B, e o processo de desenvolvimento de novos produtos está muito ligado à expectativa de cada cliente, né? Então, primeiro existe um briefing, a gente vai sentir desse cliente qual é a expectativa dele, o que ele espera. Normalmente os clientes já vêm com um desenho, né, um projeto assim de 2 itens, 3 itens ou 4 itens, um para amanhã, um para tarde, um para noite. Então a gente vai buscando tudo isso e linkando os ingredientes, porque isso também faz parte desse processo do desenvolvimento, de linkar os ingredientes de acordo com essa expectativa, né? Então normalmente não se coloca um chá preto e um chá que você indica, o que você pretende que seja consumido à noite. Então tudo isso é feito nesse momento aí de você juntar esse briefing, analisar esse briefing, estudar esse briefing, depois fazer essas misturas, essa sinergia entre os ingredientes, né? Muitas vezes a gente não consegue atender 100% a expectativa daquele determinado cliente, porque ele vem com uma expectativa que tecnicamente não é possível. E aí cabe a nós levarmos a informação, porque 100% das vezes, né, nós somos os técnicos, nós somos os experientes, né, os engenheiros, somos nós. E essa avaliação, esse estudo, então compete a gente fazer, repassar e procurar também alternativas, né, para fazer uma boa entrega. E a gente fica bastante atrelado também à lista, né, a IN 159, né, agora recentemente teve novas aprovações, então já mudam os briefings, né, já quero um blend, uma mistura, um produto que tenha rooibos, já quero que tenha cacau. Então, conforme também a gente vai ganhando novas possibilidades, também vão mudando esses briefings, vão mudando esse processo de desenvolvimento e até mesmo incrementar as linhas, né? De colocar um item novo, com um ingrediente que é novo, que é diferente, que aguça a criatividade, que aguça o paladar, né? Então, é um processo bastante complexo,
porque tem vários tópicos que nós precisamos estar sempre atentos, né? Desde a disponibilidade também do ingrediente, porque não basta a Anvisa aprovar um ingrediente novo. Nós temos que fazer essa ponte também de quem produz, onde produz, como produz, tenho condições de usar, ele é estável, não é estável, e assim por diante. Então, é uma longa história. Eu costumo falar que para cada ingrediente tem um storytelling por trás. Só para ingrediente, hein? Para cada ingrediente. Né? Não, e essa questão que a Thaís colocou é de ter o ingrediente numa forma estável, né? Porque às vezes a gente tem o ingrediente disponível no mercado, só que no chá ele não estabiliza. Então, assim, às vezes as pessoas ficam bravas porque, olha, infelizmente este produto eu não consigo, não tenho disponível no mercado para poder colocar e te entregar um produto estável. Né? Então, isso é importantíssimo que nós, que somos técnicos, explicamos isso para o cliente e que o cliente entenda, né? Porque é realmente um fator bastante importante. Eu acho interessante falar aqui para o pessoal que vai assistir a gente, que quando você é um pequeno, e aí você cresce, né, e você quer industrializar, porque é um caminho até natural, né, as pessoas começam a ir bem os seus negócios, elas falam, não, agora eu quero ter a minha fábrica, meu espaço, ou quero terceirizar a produção, né, esses caminhos super naturais que acontecem, algumas coisas não são reproduzíveis do jeito que é do artesanal, e é isso que o pessoal que está tentando falar, que não é só porque você consegue fazer de um jeito artesanal uma mistura, que você consegue reproduzir 100% fielmente aquilo, porque a partir do momento que segue para um modo mais industrializado, tem essas restrições, né, começando até pela parte dos ingredientes, né, que a matéria-prima que a indústria vai ter que colocar nas máquinas, tem que estar tudo certinho, tem essas limitações também da parte de estabilidade, mas eu acho que o principal, pessoal, é para entender que vocês estão partindo para um outro mercado, então se você está aí pensando, né, trabalhar com essa coisa de tea blend, lembra disso, você está partindo para um outro mercado, que você está fazendo um investimento, e você vai ter que vender mais de uma forma mais barata, né, porque o mercado que hoje nós temos no Brasil é esse, tô certa? É o pessoal que gosta do commodity, é esse a nossa grande fatia. Então, partindo para essa parte, a gente vai perder algumas coisas do artesanal, mas você vai ter outras compensações justamente porque você atingiu um público maior, então tem que simplificar algumas coisas, e é isso que eu falo, quando você olhar para o produto industrializado, você não vai ficar procurando o chá especial ali, porque não tem como, né? Faz parte da gente conseguir ter essa variedade de produto de forma mais palpável, né, no dia a dia até. Então, só para deixar claro aqui para o pessoal que também está querendo pensar, né, nessa parte da indústria. Mas mesmo complementando, Yuri, que você comentou, assim, mesmo do artesanal, tudo isso que foi comentado, que a Lu comentou, que a Thaís comentou, mesmo o pequeno e o artesanal, também é importante avaliar essas questões de estudo de mercado, de viabilidade, mesmo que numa escala menor, mesmo que assim, na minha cidade. Também é legal avaliar a viabilidade disso, porque às vezes, eu consigo fazer na minha escala aqui artesanal, mas será que é viável? Será que não está sendo um custo muito alto? Será que não está gastando? Será que às vezes não tem uma estabilidade, não tem às vezes uma validade alta, está tendo desperdício de produto? Então, isso é uma coisa que, mesmo que seja pequeno, por isso que eu comentei, às vezes o pessoal que começa pequeno tem a ideia de que, tipo, não, mas eu não preciso me preocupar com isso. Mas mesmo que comece pequeno, já tem que ter essas preocupações, já tem que pensar isso. Porque a maioria das pessoas começa também pensando que vai crescer, que vai, eu não vou começar pensando, não vou dar em nada, vou dar em alguma coisa, vou crescer. Então, já desde o início é bom pensar nisso, avaliar isso, estudar isso, mesmo que numa escala menor. Não vou estudar a nível nacional, o mercado brasileiro, mas talvez vou estudar o mercado na minha cidade, como é que é o consumo aqui, e se realmente é viável, e depois, se eu for crescer, se isso eu posso crescer em escala, como é que é, mesmo assim, é interessante estudar. Com certeza. Eu acho que, assim, cada chá é um chá, né? Então, a gente brinca aqui na Herboflora que a gente tem mais de 900 SKUs. Então, assim, cada blend, cada chá
é proprietário daquele cliente. A camomila que eu vendo para o cliente A, processada, com o meu blend especial, que foi para o gosto dele, na cor dele, no cheiro dele, tudo como ele quis. Não é o mesmo que eu vendo para o cliente B. Isso vai para trás até da onde eu importei essa matéria-prima, com o que eu misturei ela, o aroma que eu comprei, como que você guarda o produto, quanto tempo. Então, eu volto um pouco para a história do vinho, porque o leque realmente é interminável. Então, a camomila que nasce no Brasil não é igual a camomila que nasce em outros lugares do mundo. A menta, tem a menta peperita e tem hortelã, são duas coisas completamente diferentes. Nós tentamos já plantar aqui, não deu certo. O sol bate diferente na planta aqui. Então, Márcio, parabéns aí com o chá verde, você fez um trabalho excelente, mas é isso, você tem que acertar, é que nem o vinho, né? O vinho que nasce na Borgonha não é igual ao da Serra Gaúcha, não é que um é ruim e o outro é bom, mas eles são diferentes. São diferentes, é isso aí. Exato. Então, assim, é nesse detalhe que a gente vai. Então, eu concordo com a Thaís, às vezes o cliente traz um briefing, ó, eu quero isso aqui, e a gente tenta desenvolver. Outras vezes não, ele fala assim, ó, me surpreenda, crie para mim. Então, a gente cria, só que a verdade é que nós temos que ter alquimistas, né? Eu chamo de tea blenders ou magos do chá, tem vários nomes carinhosos que a gente usa aqui, mas são isso, eles procuram o chá ideal para aquele cliente, desde o sabor, a cor e o odor, né? Toda a parte sensorial do chá é importante. O chá que não é em saquinho, ele tem a parte visual, que é muito importante. As pessoas gostam de ver a planta, né? As várias partes e tal. Então, tem todos esses tipos de consumidores aí para a gente saciar com o nosso chá. E você em casa achando que era de qualquer jeito, né? Tá vendo? Não é. É justamente a última coisa que é isso. E aí, vamos falar desse pessoal que compra o chá de vocês, ou os seus clientes. Vocês sentiram, que nem eu senti, por exemplo, que o público está cada vez crescente, talvez mais exigente, e que a gente está tendo uma oportunidade muito bacana de mostrar realmente o que é o chá. Aqui hoje, tá, gente? Esqueci de comentar. Hoje a gente está falando de chá para chás e infusões, porque é o mercado que a gente tem no Brasil, né? O pessoal brasileiro gosta de infusão botânica, de outras coisas, não só da Camellia sinensis. Então, hoje nosso termo é bem amplo. Então, vocês podem falar o que vocês andam sentindo do nosso mercado? O consumidor brasileiro, ele vem sim tomando gosto pelos chás, pelas infusões. Eu acho que a pandemia acabou acelerando um pouco isso, né? As pessoas em casa, muito mais preocupadas com a saúde, começaram a procurar o chá, mesmo aqueles que nunca tinham tomado, né? E a porta de entrada acaba sendo sim o chá de saquinho, porque é muito mais fácil, né? Você compra ali no supermercado, muito mais fácil de encontrar e de preparar também em casa. E a gente percebeu uma evolução, né, um salto bem acelerado da pandemia para cá e que se manteve, tá? Então, mesmo pós-pandemia, acredito que as pessoas continuaram tomando chá e ainda continuam. O Brasil ainda é um mar de oportunidades, né, para o chá. Quando a gente se compara com os nossos vizinhos, mesmo aqui ainda, América Latina, a nossa per capita de chá, ela é muito baixa. Vem crescendo ano após ano, mas ainda a gente está aí em 23 doses de chás anual, né? De per capita é muito pequeno. Tem muito espaço para crescer, comparado aí com a Argentina, que está do lado e tem aí mais de 100 doses por ano. Mas sim, vem crescendo, a Leão também é uma indústria que vem crescendo a duplo dígitos aí nos últimos anos, e a previsão de crescimento continua de forma bastante acelerada para os próximos anos também. Então, acho que tem espaço para todo mundo aqui, desde o pequeno produtor, né, o artesanal, e para as indústrias apostarem, e as escolas de chá cada vez mais também continuarem fazendo toda essa educação para os amantes de chá, para aqueles que querem trabalhar com chá, porque quanto mais a gente divulgar sobre essa bebida super saudável, melhor acho que é para a população, né? Eu falo que chá é uma questão de saúde, né? Isso aí. Quando eu conheci a Yuri, nós nos encontramos pela primeira vez lá em 2016. Ixi, lá vem, gente. Não, mas a minha preocupação, né, como profissional da área, era justamente como ia acontecer o desenvolvimento desse mercado. Eu, com 20 anos de experiência na indústria de alimentos, vendo muita gente fazendo de uma forma, né, empírica, enfim,
E eu falei, Yuri, tem um potencial imenso esse mercado, mas precisa profissionalizar. As pessoas precisam ter consciência de que chá é alimentos, é vida. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande, assim, no meu ponto de vista, enquanto profissional na área de alimentos. E o que eu sinto nos últimos, então, nesses quase 10 anos para cá, eu sinto esse profissionalismo. A gente percebe que muitas marcas entraram, e aí eu falo muito, assim, de uma forma até geral, porque mesmo no sachê, quanto do Folhas Soltas, muitas marcas entraram no mercado, muitas saíram também, né? Mas justamente porque o mercado está ainda embrionário. E essas empresas, então, que foram surgindo, também pegaram o mercado numa fase em que também não dá certo. Se você não for um profissional, você não consegue crescimento, se fixar. Então, hoje eu vejo que existem marcas assim, mais profissionais, mesmo projetos novos que vêm surgindo ao longo, né, do caminho, são marcas mais profissionais, que até mesmo tratam o chá de uma forma diferente. E a gente consegue, acho que a gente que tem a essência, a gente que está bastante tempo envolto de tudo isso, a gente sente isso, né? Tem essa clareza. Então, sim, os volumes estão crescendo, acho que tem N fatores que contribuem para isso. O papel da associação, o papel das escolas, né? A Semana da Cultura, é fruto de tudo isso, do excelente trabalho que as indústrias fazem, os profissionais fazem, mas também hoje a gente pode falar, temos uma associação brasileira de chá, temos a Semana da Cultura do chá, temos escolas, né? Então, ainda é muito novo para o Brasil, mas acredito que já, pegando, né, uma linha do tempo, esse profissionalismo ele vem crescendo em uma mesma proporção que o consumo de chá. E isso é muito bom, tá? Então, não é só crescer de forma desordenada, não, nós precisamos ter um mercado, um mercado sério, né, um mercado sólido por trás. E isso eu vejo que né, está se organizando e está acontecendo. Eu super concordo. Eu acho que, e até estou super feliz, até comentei também com alguns de vocês, que hoje nessa nossa sala, eu fico muito feliz porque eu estou tratando com profissionais, e que sejam um exemplo, assim, para as pessoas que querem trabalhar nessa área, para as pessoas entenderem a seriedade que é trabalhar com alimento. Eu sei que tem muito tea lover, todo mundo ama chá, acha maravilhoso, né? Tem aquela pegada meio, às vezes, mística, né? Às vezes é uma paixão, e que seja, que continue. Mas o momento que a gente trabalha é um negócio. Então, temos que também encarar dessa forma. E eu sinto que, igual a Thaís, que veio muita gente, foi muita gente, quantos alunos vieram e foram, a gente sente esses fluxos, né? Das pessoas indo e vindo. Porque, na verdade, é trabalho. Trabalho é trabalho, né? A gente tem que se dedicar, não é porque é de um hobby que você vai tratar isso como um hobby. Não, tem que continuar sendo o que é. É um trabalho, levar a sério, se especializar, ter toda a parte de administração certinha. Não adianta você só gostar de fazer o blend se você não entender de empreender. Então, são coisas que estão totalmente amarradas, tá? Então, peguem esses profissionais que estão aqui, tá, gente? Lembrem bem, é uma meta, assim, de profissionalismo que eu acho que é muito importante mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou aproveitar aqui que eu estou vendo o Márcio e vamos falar, então, um pouquinho do futuro, porque a indústria, ela movimenta, né, quantidades consideráveis de matéria-prima. E eu vejo que um dos desafios que a gente quer conversar hoje aqui é a respeito do futuro, né, dessas indústrias. Márcio, você que está aí na Amaia e vocês lidam diretamente, né, com a produção, né, na colheita, e vocês estão enfrentando agora todo esse vai e vem do tempo. Fala para mim o que vocês sentem na plantação, o que vai acontecer, se está controlável, se realmente essa coisa climática vai interferir. Conta para mim, por favor. Realmente a parte do clima está afetando bastante, né, a nossa produção no Vale do Ribeira.
O pico de produção é novembro, dezembro e janeiro, né? Ou até março, sim, mas o que acontece? Durante o verão, né, é muito calor e tem bastante chuva. Só que nos últimos anos a chuva está diminuindo bastante, né, nessa época. Justamente quando precisa de bastante água para o broto crescer. Então, só para ter uma ideia, esse ano a gente em dezembro fez muito calor, mas foi um clima seco, né? Então os brotos eles queimaram, né? A gente teve bastante impacto na produção, né? Então o clima está mudando bastante na região, né? E o nosso desafio é continuar produzindo, né? Mesmo com um clima diferente, né? Então a gente talvez precisa começar a irrigar, né? A gente ainda está vendo algumas saídas aí. A última vez que eu visitei vocês, que foi no ano passado, vocês já estão vislumbrando assim canteiros novos, né? Testando cultivares diferentes, né? E tudo isso deve fazer parte desse plano futuro, certo? Sim, a gente precisa renovar também, né, o Chazal, porque o Chazal ele também tem um tempo de vida, né? Apesar de que tem Chazal que tem mais de 70 anos produzindo ainda. É um milagre, tá, gente? Mas a gente está começando a planejar isso daí para dar continuidade aí, né, mais 80 anos pela frente. Ah, tudo com der certo. certeza. E vocês que compram esses chás, né, dos produtores, como vocês têm sentido essa coisa da disponibilidade, né, de matérias-primas que são sensíveis ao tempo? Eu posso falar um pouquinho, rapidinho, mas assim, tem muita coisa que influencia a matéria-prima, né? Então, o clima, lógico, é muito sério e as estações mudaram, então as colheitas mudam com isso. Mas a gente tem outras coisas nos influenciando que são desafios, né? Mas não diferentes de desafios de outros empresários ou empreendedores. A gente fala que o Brasil não é para amadores, e, na verdade, nenhum negócio tem que querer mesmo né, ficar lá ralando e fazer ele dar certo. Mas a gente tem 2 guerras acontecendo há mais de ano, a gente tem uma escalada de moedas fortes contra a nossa moeda. No último mês perdeu 10% o real, isso é um problema bastante sério, né? E nem sempre as empresas são grandes ou têm um know-how para fazer hedge cambial, esse tipo de operação que é hiper complexa, e você acaba virando um banco e não uma indústria ou participante de uma indústria de chá. Então, eu acho que é o clima, teve um problema logístico muito grave na pandemia, isso acelerou muito as vendas, aí mudou um pouco as coisas, o logístico melhorou, mas a inflação subiu, o dinheiro ficou caro, todo mundo quis escoar os estoques, e aí tem as guerras, clima, e eu acho que inflação e moeda, tudo isso aí no balaio complica bastante, mas eu acho que é inerente de vários negócios, não é uma coisa única do mercado de chás, a gente tem que batalhar e continuar pedalando para a bicicleta não parar. Esse é um ponto, né, crítico na indústria, né? Então, por exemplo, não é porque a erva doce está escassa por clima, por questões de guerra na Ucrânia e Rússia e tal, que a gente vai deixar de vender erva doce. Então, acaba comprando erva doce mais cara, vende ali, às vezes, com uma margem muito restrita, né? Mas a gente não vai descontinuar o produto. Câmbio é a mesma coisa, né? Como o Mick falou, os blends, grande parte dos blends no Brasil hoje, eles são importados, né? Quase todos. E com o câmbio do jeito que tá, fica caríssimo. É um desafio para a indústria. A gente não vai parar de produzir, né, por conta disso, e nem tudo dá para repassar para o consumidor também, né? Carga tributária é outra coisa. Enfim, a indústria tem muitos desafios, né, nessa parte de cadeia de supply. E é um equilíbrio constante, né, que a gente tem que fazer entre orçamento, despesas, né, para manter ali o produto na prateleira. Alguma outra dificuldade que vocês querem falar? Aproveitem. Eu acho que Tem que acabar numa coisa positiva, né? dois, porque os problemas são exatamente esses.
Eu acho que... Pode falar. Desculpa. Eu acho que um dos desafios, ainda fora todos esses citados, né, eu acho que falta ainda um reconhecimento do mercado, dos consumidores para o mercado de chá. Sabe? Eu sinto, assim, que talvez nós estejamos mais preparados do que o próprio consumidor, sabe? E isso é algo que vai vir com o tempo, acredito que sim, que é inerente a esse processo. Né? Eu me criei tomando os chás que eu colhia nas hortas das minhas avós, da minha mãe, e olha como o processo, hoje eu já não cultivo mais, né, então os meus filhos já pegaram um outro processo, uma outra situação, uma outra condição, então acho que tem também esse amadurecimento, né, e essa ponte, né? Porque antes eu consumia só o que eu tinha em casa. Não, hoje eu já vou no mercado, hoje eu já vou no empório, e eu me deparo lá com uma linda gôndola cheia de opções, e tem essa coisa da conexão, tem essa questão da mudança do hábito, mudança da cultura, né? Então, talvez, acho que o que a gente viu acontecendo com o vinho, anos atrás, gradativamente vai acontecendo para o chá, mas hoje ainda falta, né? E aí, novamente, o papel dos eventos, o papel da associação, o nosso papel enquanto industriais, né, em estar levando esse aculturamento, né, de realmente levar isso para o consumidor final. Isso é bem importante, Thaís. Até numa pesquisa da Mintel, de 2022 para 2023, eles fizeram uma pesquisa na área de alimentos, e 37% dos entrevistados, né, do público ali, disseram que procuram na sua cesta de alimentos algo que contribua para a saúde e bem-estar. E, poxa, que mais? O quanto o chá contribui, né, para a saúde e bem-estar? E será que todos têm essa consciência que o chá é uma bebida fácil dele consumir, fácil dele preparar, tem um baixo valor, né, de dispêndio financeiro, que vai contribuir na saúde e bem-estar? Então, sim, tem muitos mesmo para a gente divulgar cada vez mais o quanto o chá pode fazer parte do dia a dia das pessoas. Carol, você quer falar alguma coisa? Eu ia colocar que é muito interessante, até para as pessoas, quem está assistindo, perceber, depois de todas essas grandes indústrias fazerem essas colocações de desafios, como a imagem que as pessoas têm, em geral, da indústria, como aquele grande vilão, como se fosse aquele vilão de filme de super-herói, com aquela imagenzinha de indústria no fundo, com a fumacinha de poluição saindo, e não é isso. E olha o que a indústria passa para trazer para manter aquele produto no mercado, como a Luciana colocou da Leão, independente do que está acontecendo de guerra, do valor, o chá que contém erva doce... Todos, né? Acho que todos aqui fazem esses sacrifícios, né? Exatamente, ele vai continuar, aquele produto, ele precisa continuar, o consumidor, às vezes, consome, como a Thaís colocou antes, tinha que ir lá na horta, colhia, fazia lá, a avó preparava, e agora, simplesmente, eu vou no mercado, tem opção, eu compro, e às vezes o consumidor não para pensar, tipo, nossa, a indústria também passa pelos seus desafios para trazer esse produto para mim, independente do que está acontecendo no mundo. O chá está aqui para mim, pronto, eu só levo para casa, preparo, e não preciso mais colher, não preciso mais correr atrás de nada, porque está aqui da forma mais fácil possível. Pois é. Tá vendo, gente? Então tem muita coisa que vocês não sabiam. A gente está chegando aqui no fim dessa conversa que está muito bacana, a gente está adorando. Eu acho que tem muita informação relevante, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui, certo? Todo mundo que está aqui é super ocupado. Então, você que está assistindo, valorize que esse pessoal pôde vir aqui, né, gastar um pouco de tempo conosco. Eu queria que vocês dessem suas considerações finais, que a gente está chegando no fim dessa conversa. Vou começar de novo, Thaís, vai lá. Ai, gente, não. Você está na minha frente, ninguém mandou, ó, você entrou aqui na sala e ficou na frente da minha tela. Ai. Já para se despedir, algo assim? Isso, já estamos no finzinho. Ai, que pena, foi muito rápido, muito rápido. A gente pode marcar outros, né? A gente continua depois, pode ver, a gente faz isso de um evento. Não, é muito, muito bom. Obrigada, Yuri, pela oportunidade, pelo convite, né? Obrigada a todos, foi um prazer. É muito bom, porque a gente não se sente só, né? Quando a gente ouve que o calo do sapato que está me apertando, aperta o vizinho, aperta o amigo, isso
fortalece. Eu gosto muito desse sentimento, sabe? E muito bom ouvi-los, muito bom sentir, e principalmente sentir assim, que estamos no caminho certo, porque eu acho que o que eu sinto aqui, eu compartilho, é o sentimento de todos, né? A gente tem um carinho imenso pelo chá, por esse mercado, acho que o que a gente faz até muito além, né? Tem algo diferente. E é muito gostoso, muito bom termos esses momentos, poder falar do que a gente passa, do que a gente sente, dividir um pouquinho do que a gente, né, tem de conhecimento, com relação a esses mitos, né, todo essas conversas aí, né, que surgem. Eu acho que vale muito a pena, quando surgir a dúvida, pesquisem, estudem, não levem somente uma fonte de pesquisa, pesquisem vários, conversem com quem tem conhecimento de causa, né? Vale a pena também falar que aquele que faz o artesanal, aquele que faz em casa, né, as normas, toda a parte regulatória, não compete somente à indústria. Uma vez que eu estou fazendo, compete a quem faz na própria casa também, né? Não está isento, né, por falta de conhecimento. Uma vez que a gente decide empreender na área de alimentos ou qualquer outro segmento, cabe a nós estudarmos e nos prepararmos para isso, né? Temos uma responsabilidade gigante aí por trás dessa tarefa que estamos abraçando. Então, somos né, amantes do chá, somos profissionais do chá, mas, acima de tudo, temos um carinho e um respeito enorme por essa bebida. Então, obrigada, Yuri, pelo convite. Para mim é um prazer, né, se juntar aí a esse grande time. Obrigada. Obrigada, Thaís. Carol? Eu gostaria de agradecer também o convite. Obrigada, Yuri, Escola de Chá, o grupo do Empreendedorismo Ético no Mercado de Chá. Obrigada a todos aqui pela troca, é sempre muito bom. Eu gosto muito, eu amo falar sobre esse assunto, então é sempre muito bom. E complementando o que a Thaís falou, a gente pode sempre marcar quando quiser, porque tem assunto assim, para muito tempo. Mas eu principalmente espero que essa roda de conversa inspire tanto o consumidor quanto os profissionais da área, quanto as pessoas que estão buscando empreender na área, a se informar, realmente ir atrás, tem alguma dúvida, vai atrás de fontes de informações confiáveis. É muito interessante o que a Thaís pontuou, que independente da forma como começa, sendo pequeno ou não, tem a sua responsabilidade, sim, uma vez que você toma essa decisão. Então, é muito importante, uma vez que toma essa decisão de entrar nesse mercado, começar da maneira certa, né? Como deveria ser. Mas muito obrigada. Obrigada, Carol. Gente, eu tô gostando porque, olha só, tá vendo, meus alunos, eu não sou a chata, tá vendo? Elas também falaram que tem que pesquisar mais de uma fonte, tem que ir atrás de informação, não sou só eu, viu? Márcio? Muito obrigado aí a todos, né, a Yuri, pela Escola de Chá, né, sempre divulga aí a cultura do chá, né, é um excelente trabalho, de chá também. Muito obrigado. A gente que agradece pelo chá de vocês, Márcio. Obrigada. Nick? Eu queria agradecer a Yuri aí, parabenizar a Yuri e a Elisete aí pelo incrível trabalho na Semana do Chá, na escola, e parabenizar todos vocês aqui que participaram com a gente, né, que são parte da indústria do chá, né, cada um com seu papel, e todo mundo que está nos assistindo de casa ou de onde estiverem, e pelo interesse no chá. Vamos continuar fomentando o chá, vamos fazer o chá crescer no Brasil, #BebaChá. Obrigado a todos aí pela... Adorei. Obrigada, Nick. Luciana Correa. Gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar aqui dessa roda de conversa, espero que tenhamos muitas outras, né, pela frente, porque quanto mais a gente falar sobre chá, né, quebrar esses mitos, acredito que vai ser de grande valia aí, tanto para os profissionais que estão começando, e para quem, né, é amante do chá, quem está começando a tomar chá, então é sempre muito gostoso falar, né, sobre chá. Então, muito obrigada a quem está de casa, quem teve a paciência de nos ouvir durante todo esse tempo. E vamos adotar essa hashtag aí, BebaChá. Já venceu aqui, né? Obrigada, Lu. Lu Francine. Bom, eu quero agradecer o convite. Yuri, quando você me passou essa pauta, eu achei o máximo. Eu acho que é muito bacana poder trazer essas informações todas
para o público, né? Realmente são coisas que são informações que às vezes ficam muito equivocadas, o público não tem acesso ou não ouve alguma coisa e acaba tendo um preconceito com o chá industrializado. E espero, nessa nossa conversa, ter sanado as dúvidas e que eles comecem a olhar o chá industrializado com outros olhos. E, enfim, é isso. Sempre pesquisar e para ter uma informação correta, né, sobre cada coisa e assim poder tomar uma opinião. Perfeito. Com certeza ajudou, gente. Tenho certeza absoluta que a pessoa que assistir aqui já vai ter uma visão um pouco mais aberta sobre o que é o produto que a gente está falando hoje, certo? Sim. Então, muito obrigada de coração pelo tempo de vocês, por terem vindo hoje. Eu sei que todo mundo aí, né, teve que mexer na agenda para encaixar, mas eu tenho certeza que o público vai agradecer bastante, porque informação como essa não é todo dia que a gente consegue, né, trazer. Pessoas, muito obrigada mesmo. Obrigada. Uma ótima noite. A gente está gravando de noite, tá? Então, boa noite para vocês. E a gente vai se falando depois, tá, gente? Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada mesmo. Um beijo. Beijão, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.